Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por estarmos na sua casa, louvando o seu nome, que é santo, digno de honra, louvor e glória. Amém. Glórias ao Senhor. Nós adoramos a Deus com os nossos cânticos, com os nossos dízimos e ofertas. E hoje nós continuamos o nosso voto dos provedores. E estamos na campanha, das 7 unções este ano. E a unção desta noite é a unção de canela. E a canela, ela é bênção para o lar. Então hoje, a bênção que Deus tem para nós é a bênção para a nossa casa, para a nossa família. Amém? E eu gostaria de orar neste momento. Feche os seus olhos. Deus querido, Pai Santo, louvamos a Ti, Senhor, por estarmos nesta noite no Teu santuário. Aqui viemos, Senhor, para louvar o Teu nome. Aqui viemos, Senhor, para buscar a Tua presença e a Tua bênção para as nossas vidas. E nesta noite em especial, Senhor, sabemos que o Senhor tem uma graça específica para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Neste momento, Senhor, nós oramos para que o Teu Santo Espírito esteja com total liberdade em nosso meio. Possa estar trabalhando na mente e no coração de cada um de nós. Pois aqui viemos, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Neste momento, Espírito Santo, toma conta da mente, do coração dos Teus filhos. Fala conosco, Senhor. Trata com cada um de nós, segundo as necessidades que possuímos. Em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos a Ti e Te louvamos. Amém? E o tema para a nossa palavra desta noite é o Salmo 128. O Salmo 128, que é o Salmo da família. A família abençoada, né? Mas antes, ou melhor, vamos ler essa passagem? O Salmo 128 é um salmo conhecido, e eu quero que você leia comigo este salmo. Diz assim, todos acharam? Amém? Então vamos lá. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Então aqui a videira, são uvas, como aquela que produz, as uvas, e os filhos como brotos daquele que produz as azeitonas. Então são plantas importantes na mesa do povo de Israel, assim como é na nossa mesa, Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor,
o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? E antes de nós continuarmos meditando na palavra, eu gostaria que nós assistíssemos a um vídeo nesse momento, para que nós pudéssemos continuar a nossa meditação. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado. E um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos e interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem um mundo sem que se estabeleça as regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado e nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos 1 hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência.
Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos, não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso, e sejam o modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo. A gente vai deixar disponível depois esse vídeo para que você possa assistir novamente e encaminhar para algumas pessoas que você acha pertinente. E dentro de tudo isso, nós vemos qual é a diferença dessa vida que o Senhor nos diz na sua palavra para a vida que nós estamos enfrentando hoje. O desafio que é viver em família. Quando nós vimos nesse vídeo muitas dicas sobre como lidar com as crianças, com os nossos filhos e adolescentes nesses dias, né? Nesse tempo onde nós vivemos a era digital tão intensa nas nossas vidas. E às vezes até nós não nos damos conta de como os nossos filhos estão assim impregnados com tudo isso e como nós mesmos estamos impregnados disso, né? Porque as mesmas instruções que nós temos que dar para os nossos filhos é aquilo que nós precisamos viver, né? E sobre tudo isso, nós é que somos o exemplo. Então, a primeira coisa é nós vivermos individualmente, né? Tirando da nossa vida aquilo que faz mal para nós mesmos, para nós podermos aplicar isso à nossa família. Então, quando nós olhamos aqui para o Salmo 128, o Salmo 128 fala sobre a bênção de Deus na vida da família daquele que o teme, né? A família sempre fez parte do plano de Deus. Deus criou
originalmente é a família. Deus sonhou e sonha com as famílias, né? E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos a felicidade da família. A partir do quê? De um trabalho honesto e de temer a Deus. O resultado é quando nós tememos a Deus e vivemos nos seus caminhos, é viver uma vida feliz, é viver uma vida bem-sucedida. E é isso que o salmista diz aqui: como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, porque a sua esposa vai estar sempre dando frutos na sua casa. Ela vai ser aquela que vai estar junto, né, desse esposo, e os seus filhos é o resultado desta união feliz. Os filhos são os brotos da oliveira, né? Quer dizer, está sempre brotando verdinho para dar as azeitonas, né? Então, como é feliz esse homem, né? Essa família é abençoada por viver segundo os princípios de Deus. Mas nós sabemos, meus queridos, que a família, ela é formada por pessoas, por indivíduos. E quando nós falamos de indivíduos, nós falamos de pessoas diferentes. E os maiores conflitos, eles são travados dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque é o momento que nós vivemos a nossa intimidade. É o momento que nós temos a liberdade de expor, né? Os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. E todas as famílias estão sujeitas a viver divergências, a vivenciar problemas. E exatamente por isso que é preciso toda a família buscar a Deus juntos. Por quê? Porque cada um vai receber de Deus a direção para a sua vida individual e para viver o coletivo, para viver a vontade de Deus enquanto família, né? Então, para que a família dê certo, cada parte precisa entender a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós vemos grandes conflitos dentro de casa. Mas ele conhece a palavra, mas ela sabe do que é certo. Mas temos que viver. Não adianta só nós conhecermos, mas nós precisamos viver, porque é quando nós vivemos que nós estamos experimentando. E aí, então, é que na verdadeira experiência, é o experimentar a vontade de Deus, que nós vamos desfrutar da vontade de Deus. Não adianta nós simplesmente sabermos o que é certo, mas não o fazermos. Não adianta nós sabermos que nós temos que ser gentis, que nós temos que ser bondosos, que nós temos que, a primeira coisa, partir de nós, né? Tem que partir de mim. Não adianta eu querer esperar que o outro mude. Não adianta eu querer esperar que o outro faça. Não adianta eu esperar que o outro, sempre o outro. Não. A primeira pessoa a fazer sou eu. Eu tenho que iniciar a mudança, se eu quero viver a vontade de Deus. E para que a família, então, seja essa família harmoniosa, todos precisam fazer a sua parte. E para que isso aconteça, precisamos, então, buscar ao Senhor através da oração, através da palavra. E para isso, então,
Na nossa casa, precisamos entender que quando nós vamos construir, então vamos pensar na casa, né? Na nossa casa, na nossa família. É claro que nós temos aqui diversos tipos de família. Nós temos família de uma só pessoa, né? É a minha família, eu sou a minha família, porque enfim, eu vivo sozinha. Mas eu tenho os meus familiares, né? Mas não, a minha família sou eu e meu esposo, porque nós somos apenas nós dois. Não, a minha família sou eu, meu esposo, a minha filha e o meu filho. Ou, não, né? Temos diferentes tipos de família. Mas quando nós pensamos em família, vamos pegar o exemplo desta família: marido, mulher e filho. E nós aplicamos então esta palavra. Porque em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 18 ao 21, o apóstolo Paulo, ele dá o quê? A direção para Ele mostra o quê? Os 4 pilares de uma família feliz. Ele mostra a direção para que a família viva de fato o Salmo 128. Quando nós pensamos no fundamento da nossa casa, vamos construir a nossa casa, a nossa família. Quem tem que ser o fundamento da nossa casa? Quem é o fundamento da nossa vida? Quem? Deus, o Senhor Jesus Cristo, não é? E os pilares da nossa casa, então, como eu falei, diferentes de acordo com a casa. Mas vamos pegar aqui um exemplo completo, né? De marido, de mulher e de filhos. Assim como o apóstolo Paulo nos fala em Colossenses e o salmista diz aqui no Salmo 128, né? Por quê? Porque esse é o exemplo da família formada, né, do sonho de Deus. Então, e sobre Jesus Cristo é que nós construímos a nossa família. Em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18 ao 21, o apóstolo Paulo, ele resume várias passagens numa só, né, nessa sua carta, onde ele diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. E maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Olha, então nós temos a situação de marido, temos a situação de mulher, temos a situação de filhos e temos situação dos pais, né? Então, quando a palavra diz mulheres, sujeitem-se a seu marido, está querendo dizer assim, que a submissão não é se colocar debaixo, não é dizer amém para tudo, mas a diferença entre homem e mulher, ela é funcional e não posicional. Quer dizer, tá um acima e outro abaixo. Não, é que cada um desempenha uma função, né? O homem, ele tem funções diferentes no contexto familiar, não é? Então, não significa que o homem é superior e a mulher é inferior, não. Quando diz que a submissão, significa que a mulher tem que respeitar o marido. Por quê? Porque a palavra final é dele. A mulher, ela tem que estar ao lado do marido, porque o marido
está na posição de liderar a família. E muitas vezes a mulher, ela acaba desautorizando o marido na frente dos filhos. Então ela tem que ter sabedoria de estar junto, ao lado, conversando. E quando a mulher ela não respeita a liderança do marido, isso causa um sério problema na vida dos filhos, que passam a não respeitar também as decisões do pai. E consequentemente trazem isso até para a sua vida secular, porque não respeitam nenhum tipo de liderança, não respeitam os seus líderes no trabalho e não respeitam até mesmo o próprio Deus. Então nós temos que aprender, ou melhor, nós temos que ensinar os nossos filhos a honra que eles têm que dar aos nossos maridos, aos seus pais. E infelizmente nós vemos hoje, com toda esses movimentos de empoderamento feminino, as mulheres que tiram a autoridade do marido. E não é isso. O marido é pai, ele é homem, ele é o líder da família, né? Por isso, marido e mulher têm que estar juntos, lado a lado. E a palavra é muito clara em dizer que o marido tem que amar a sua mulher. E diz lá em Efésios como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o amor que o marido tem que ter pela mulher é um amor sacrificial. Ele tem que amar a mulher sem nenhuma amargura, porque tem muitos maridos que é tudo ele, é tudo para ele, né? É um amor egoísta, que tudo primeiro é dele, primeiro é para ele. Sabe aquele marido assim, que ele abre o pacote de bolacha, ele vai comendo, nem pergunta se a mulher quer. Ah, você quer? Ele vai comendo, né? Abre o saquinho lá é uma chips e vai lá comendo, né? Ah, é meu, primeiro para mim. Ah, tem um pedaço, nem pergunta se quer. Ah, você quer? Até para os filhos, né? Às vezes, nem pergunta se quer. Ah, só tem um pedaço, é lá, já tchum. Então, esse amar a esposa é dedicar todo o cuidado e carinho que a mulher, como ser emocional, precisa. E eu não vou ficar falando aqui sobre isso, porque no encontro de casais, né? Mas é o que a palavra está dizendo. Assim como os filhos precisam ser obedientes aos pais em tudo. Porque a palavra diz que quando os filhos honram os seus pais, os seus dias são prolongados sobre a terra. Então não importa, né? Às vezes o seu pai não é bem do jeito que você gostaria que ele fosse, né? Mas honre os seus pais. Não fale mal do pai pelas costas. Não fale mal da mãe, não reclame, né? Mas honre, agradeça a Deus pelo pai que você tem, pela mãe que você tem. E talvez, né, não seja aqueles pais dos sonhos, mas não denigra a imagem, não fale mal, não amaldiçoe, mas abençoe. Agradeça, veja as qualidades e saiba ser maduro, madura, né? Em avaliar a vida que talvez ele teve no passado, ela teve no passado, né? E honre, porque talvez você não foi um filho tão amado e tão cuidado, não seja, né? Até reconhecido por todo o carinho que você tem, mas não deixe de honrar, porque quando você honra, Deus é aquele que vai te retribuir. Porque pai e mãe são aqueles que te geraram, são aqueles que cuidaram. Então nós temos que sim, honrar, para que os nossos dias sejam prolongados, para que nós vivamos muito tempo sobre a terra. E aqui diz assim: pais, não irritem os seus filhos.
Porque tem muito pai também, né? Que o filho não está fazendo nada. A criança está lá quieta, vai lá e irrita, né? Por nada, acaba desfazendo, acaba criando conflito, né? Então, tem sim muito pai e mãe que, né, como eu estava dizendo, não tem sabedoria. Às vezes são pessoas mesmo perturbadas, mas a gente não pode falar, tudo é o capeta. Não, é a pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não perturba o teu filho. Não irrita ele, não provoca o seu filho a ira, para quê? Para que ele não desanime, mas para que ele te honra, para que ele viva bem, para que ele entenda o sentido da vida, né? Para que ele, então, seja uma pessoa feliz, para que ele busque a Deus. Então, são essas as instruções que nós temos. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a palavra diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, instrua o seu filho. Ensina, você tem que ensinar, e também tem que corrigir. Ai, sabe, eu falo, mas não obedece. Mas sabe, chega uma hora que umas palmadas é preciso. Ai, sabe, hoje a psicologia fala, o castigo é importante na vida da criança. Em Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara aborrece o seu filho. Não cria pessoas de caráter que honram, que aprendem. Não é para você espancar a criança, né? Mas a primeira coisa é ensinar. Né? Tem pai e mãe que não ensina o filho, não dá educação em casa, aí depois, quando está no meio de pessoas, quer corrigir a criança, começa chacoalhando, vai lá e dá uns pés do ouvido. Isso não, irmãos, isso é errado. Você tem que ensinar os teus filhos, tem que educar, ensinar o que é correto, para que ele saiba se portar. Agora, quando se rebela, quando não se porta, aí é outra coisa. Momento de correção, né? Não é na frente dos outros, é em particular, para que a pessoa não seja humilhada. Então nós temos que ter a sabedoria, e a palavra nos ensina em tudo isso. A criança tem que saber o que é errado antes dela ser corrigida. Então você tem que ensinar. Momento de ensinar é ensinar, momento de corrigir é corrigir, para que a gente não viva isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. Momento de assistir aí o videozinho, ficar com o celular, sim, mas agora é hora de dormir, agora é hora de comer, agora é hora de fazer a tarefa, agora é hora de ir para a escola, agora... Tudo tem hora, tudo tem o tempo, tem o momento, assim como para nós também. Quantas pessoas estão perdendo os seus relacionamentos, porque marido e mulher senta e fica aqui, ó. Um não conversa com o outro, um não olha para a cara do outro. Só para com o celular na hora que deita na cama, e olha lá ainda com mensaginha chegando. Não é isso que Deus tem para nós. Nós podemos usar da tecnologia, que é uma bênção, mas nós não podemos nos perder. Temos que ter a inteligência e a sabedoria. Então, eu quero deixar nessa noite algumas sugestões para que a gente viva esse Salmo 128. Porque às vezes a gente se perde em tudo isso. A primeira coisa, queridos, uma vez por semana, nós temos que na nossa casa fazer um culto doméstico. Seja marido e mulher, seja os pais com os filhos, não importa que idade tem. Se é criança, se é jovem, se é adulto. Olha, uma vez por semana nós vamos nos reunir
Hoje é dia de nós meditarmos em uma passagem bíblica. Hoje nós vamos assistir um filme evangélico, né? Tem tantos filmes com palavras maravilhosas. Ah, não, mas hoje é dia de nós lermos. É importante nós lermos a Bíblia, irmãos. E sempre depois nós vamos conversar o que nós entendemos, qual foi a mensagem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E agora nós vamos orar. Uma vez na semana. Vocês vão tirar para fazer isso. É o momento em que a família está reunida para entender o que Deus está falando ao coração de vocês. E depois vão fazer uma oração. E vai chegar aquele dia que vai falar assim: o fulano ora hoje. Ah, não, eu não vou falar, eu tenho, né? E aí, irmãos, a gente vê as crianças fazendo cada oração tão linda. E os adultos às vezes ficam aí: eu tenho vergonha, As crianças são as primeiras que oram. E oram assim, sem nenhuma vergonha, lindamente a Deus, aquilo que está no coração. Uma oração pequena, singela, maravilhosa. A segunda coisa que é importante é nós fazermos pequenos serviços em família. Sabe quando a gente vai fazer o jantar, ou um almoço de domingo, ou um jantar, ou no sábado à tarde? Vamos fazer alguma coisa junto. Pode até ser limpar a casa. Tem que limpar a casa? Vamos limpar a casa todo mundo junto. E depois vamos fazer a janta junto. E vamos sentar, e vamos jantar, e vamos conversar, né? Vamos limpar o quintal? Vai todo mundo limpar o quintal. Não, olha, outra coisa que nós vamos fazer juntos hoje. Nós vamos preparar uma refeição e vamos levar lá para a irmã fulana. Porque ela passou por uma cirurgia, né? E ela está se restabelecendo. Nós vamos lá visitar o irmão ciclano. Vamos fazer um bolo e levar lá para o irmão que mora sozinho? Vamos lá? Vamos. Trabalhos em família, que está todo mundo junto, e faz em casa, e faz para o próximo. Hoje nós vamos lá na casa da irmã fulana, vamos varrer o quintal dela? Vamos varrer a frente? Vamos. É a família junto, trabalhando junto. E sabe qual é a terceira coisa que nós precisamos fazer, irmãos? Expressar palavras de amor. Dizer para os nossos filhos, para o marido, para a esposa: olha, eu amo você. Olha, mas é tão bom ter você comigo. Eu fico tão feliz quando você está aqui. E nós temos um pouco de dificuldade, né? De falar, de expressar, de dizer. E nós temos que falar. Tem pessoas que precisam ouvir. E outros têm tanta dificuldade em falar, mas comece a falar, comece a dizer. Se você gostaria de ouvir, fala assim: eu não falo porque ele não fala, mas então começa você a falar. Porque você falando, o outro vai falar. Entendeu? Por isso que nós estamos falando assim: comece por você. E como nós falamos de fazer um culto doméstico uma vez por semana, uma vez na semana vocês têm que tirar um dia para a família. Não é o culto. Um dia da semana é um dia para ficar com vocês. É o dia da família. Vocês vão sair para comer um lanche, vocês vão sair para tomar um sorvete, vocês vão sair para andar de bicicleta, vocês vão sair para... Não precisa sair, vocês vão estar em casa para jogar. Ia na casa do meu avô, jogar trilha, jogar dama, à noite. Como eu amava. E meu avô nunca tinha tempo
o pai da minha mãe, né? Ele era pastor, ele nunca tinha tempo. E o meu pai não era assim de jogar, né? Mas o meu avô gostava de receber a gente. Ia o Eliezer. A gente ia à noite lá, né? Assim, logo depois da janta, ficava um pouquinho. Jogar palito. Que gostoso, assim, ó. E as crianças não sabem o que é isso. Irmãos, olha, eu guardo com tanto amor, com tanto carinho. Sabe? Eu lembro, o dedo do meu avô era gordinho, assim, ó. Aquele dedo pegando o palito. E ó, vou falar, na dama ele judiava, hein? Judiava, não dava não. E o que eu guardo do meu pai são as refeições mesmo. Porque naquele tempo a gente queria comer na frente da televisão. E ele falava assim, vocês não vão comer na frente da TV não. Por mais que ele chegasse cansado do serviço, mas na hora de jantar à noite, irmãos, era todo mundo junto. No domingo era todo mundo junto. As refeições juntos. E é isso que nós procuramos viver. Então, você tem que fazer para sua família algo de prioridade, dar o seu tempo, que é o que os seus filhos vão carregar, guardar de você. Isso é tão maravilhoso. E por falar em refeições, está aqui. Façam refeições juntos. Tem gente que não senta na mesa para comer. Tem que sentar. Seja na hora do jantar, porque o almoço é muito corrido, né? Não tem grandes coisas para falar, mas só o tempo de estar ali junto. É precioso isso, é maravilhoso. Ensina as tuas crianças, os teus filhos, se assentarem à mesa. Isso muda o ambiente da casa. Ensine os valores. É a sexta coisa. Passe os valores. Nesse mundo onde nós estamos vendo tanta coisa, você tem que ensinar os seus filhos os costumes, a ter caráter, ensinar o que Cristo quer que nós vivamos. Fale sobre os valores da palavra, fale sobre eles fazerem sempre as escolhas certas. Assim como quando nós conversamos uns com os outros, né? Sobre os assuntos, olha, é essa a decisão correta, é isso que nós devemos tratar. Mas isso é entre nós, muitas vezes é no momento da refeição, que é o momento da intimidade. Comecem tradições juntos. Talvez, né, como eu disse assim, no domingo todo mundo almoçava junto. E a gente procura fazer isso junto. Quando a gente pode, a gente junta a família. Débora com as crianças, o Eliezer, né? Cada um traz o seu e a gente junta. Para ninguém ficar comendo sozinho. São as outras famílias que a gente se junta para almoçar. E a gente não pode perder isso. Então viva isso. Ah, mas na minha família, não tem nada assim que a gente fazia. Meu pai levava a gente todo domingo na casa da minha avó, da mãe dele, né? Nós não almoçávamos necessariamente, mas a gente ficava, todos os primos juntavam à tarde, a gente se via, as cunhadas, né, as tias, que todo mundo conversava. Aos tempos, não mudou. Quem muda somos nós. E nós não podemos perder tudo isso.
Ah, mas eu não tenho isso na minha família. Começa na sua família, começa na sua casa, começa você com tradições, com mudanças. E sobretudo, irmãos, frequentem a família, a igreja juntos. Quanto mais possível, venham todos para a igreja. Não adianta mandar os filhos se os pais não vêm. O exemplo é você. O exemplo parte de nós. Tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós desejamos, somos nós que temos que fazer. Nós é que temos que interceder, nós é que temos que buscar. Tudo aquilo que nós queremos compete a nós. Porque você é a pessoa que promove a paz, você é que promove a alegria, é você que promove tudo aquilo que Deus sonhou para você, para a sua família. Você é aquela pessoa que Deus chamou e escolheu e capacita para viver. Nós somos os responsáveis. Não podemos transferir a responsabilidade a outros. Então dê valor àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute. Seja pelos seus irmãos, seja pelos seus filhos, seja por demais parentes, não importa. Valorize aqueles que o Senhor colocou, que fazem parte da sua descendência. Talvez não moram dentro da sua casa, mas fazem parte da sua vida. E principalmente aqueles que fazem o seu lar, que formam o seu lar. Que as suas palavras e as suas atitudes possam demonstrar sempre o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Amém? Agradeça a Deus pela família que Ele te deu. Agradeça a Deus pela vida da pessoa que dorme e acorda com você. Agradeça a Deus pela sua família, que muitas vezes não está dentro da sua casa, mas está tão próximo e te ama. E você pode ver, e você pode conversar. E você tem essa relação, né? De poder trazer para perto. E de levar essa pessoa até os pés de Jesus. Se coloque em pé.